Boa tarde, ó, já estamos começando o nosso novo formato de podcast, Conexão e Inovação, uma roupagem totalmente diferente do que vocês estavam acostumados. Hoje estou aqui com convidados especiais, o Lisandro, pré-candidato a prefeito de Embu-Guaçu, e a Vânia Menezes, conselheira tutelar e pré-candidata a vereadora também de Embu-Guaçu. Boa tarde, satisfação em recebê-los aqui no nosso podcast. Boa tarde, César. Parabéns, boa sorte pela estreia aí, boa sorte na caminhada, no novo projeto. Boa tarde, um prazer estar aqui. Vamos começar aqui pela Vânia. E aí, Vânia, como que surgiu essa ideia de você sair como vereadora? A Vânia tem um nome muito forte em Parelheiros, é uma família bem conhecida, a gente estava até comentando. Mandar um abraço pro Roberto Versosa, que a gente estava conversando sobre isso ontem. Como veio assim na sua cabeça, um desejo no seu coração de sair como pré-candidata a vereadora, já linkando com o seu cargo de conselheira tutelar? Então, veio essa vontade por conta da inclusão, a vontade de incluir, né? Porque a gente que está ali, né, no dia a dia, na ponta, como eu costumo falar, a gente vê o grande desafio que é, né, lidar com criança e adolescente. E foi isso, foi essa vontade mesmo de fazer a inclusão. Entendi. E assim, você já tem um projeto em mente para estar atuando mais forte com as crianças ali na região? Então, a gente tem um projeto, tipo assim, de implantar, né? Eu quero implantar. Eu tenho um vereador em São Paulo que eu me inspiro muito nele e eu quero montar um projeto voltado à cultura, esporte e à educação, porque eu acho que esse é o tripé, né, do sucesso, né? É o tripé da educação mesmo. Realmente o esporte, né, ele traz tanto a criança e o adolescente, assim, ele tem uma visão, um sonho, que nem um jogador de futebol, né, ele tem aquele sonho de dar uma vida melhor pro pai e acaba não caindo no mundo do crime. Inclusive, teve uma Exatamente. entrevista aqui no canal do Rudy Ramos, que é o Nós por Nós. Ele trabalha com essas crianças aqui na região de São Bernardo, né, voltado para o esporte de basquete. Ele faz um trabalho, assim, sensacional. E você, assim, como conselheira tutelar, qual, assim, um caso que você teve, assim, que repercutiu muito, que foi até, assim, perigoso para você estar atuando e buscar alguma criança dentro de uma favela, agressão? Então, já aconteceu várias situações, né? Até porque eu tô no mandato, tô no terceiro mandato. Então, assim, situações assim que milhares, mas assim, teve uma situação que eu trabalhei junto com meu parceiro na época de trabalho, né, o Jefferson Costa, e a gente entrou dentro da comunidade. E a gente que é da periferia sabe como que é complicado você atuar, principalmente como conselheiro tutelar, dentro da comunidade onde a criminalidade domina, né? Eles que põem a lei, impõem as leis deles ali. E é muito difícil você colocar a segurança pública ali dentro. Então, o conselheiro ele trabalha sozinho, é assim, numa situação extrema que você chama o GCM, né, para acompanhar. E aí aconteceu uma situação, né, na nossa região de um abuso que o pai, né, fez contra uma menininha de 3 anos. E além de abusador, ele era agressor da esposa. E aí tivemos que entrar nessa comunidade para salvar essa criança da situação que ela estava vivendo. E aí o conselheiro teve que, né, ele ali por ser homem e tal, foi ele que foi lá e teve que chamar não sei o nome que eles dão, mas assim, teve que chamar o chefe ali da situação, né, da criminalidade ali, tem o nome, enfim, para ajudar a resolver, porque a gente não podia chamar a polícia, porque a gente também se expõe, a gente se coloca numa situação de risco quando a gente faz isso, até porque o conselheiro geralmente mora perto da comunidade, né? E aí foi uma situação que eu me lembro, uma das bem complicadas, porque antes da gente sair do local, nós já estávamos escutando o que estava acontecendo lá, o grito desse moço, né, que causou essa situação. E a gente saiu dali bastante angustiado, né, até mesmo por conta da criança que também ouviu toda a situação. Ô, Vânia, você sente muita dificuldade quando acontece algumas situações
dentro da escola? Algum caso de agressão de professor com criança? A escola tem assim, eles barram muito vocês ter esse acesso, fazer a denúncia. Então, eu acho que mudou um pouco essa questão escola, conselho tutelar, de uns anos para cá, mudou um pouco essa relação, porque antes, de fato, a escola tinha uma dificuldade com relação ao conselho, porque a gente está ali para proteger mesmo, a gente está ali para garantir o direito daqueles adolescentes, que às vezes era violado até mesmo por funcionários de dentro da escola. Mas hoje eu, como conselheira, percebo que deu uma mudada nesse quadro aí, porque a escola hoje já não está conseguindo mais saber o que fazer, né? Com tanta violência que os alunos, principalmente quando é adolescente, traz para dentro da escola, né? Hoje o adolescente agride o professor, né? Criança, eu estava até contando, né? Que a gente estava vindo, eu estava conversando, de um aluno de 8 anos que levou um martelo para a escola para agredir uma outra criança. Então, assim, o diretor e o professor e os coordenadores, eles já estão pedindo socorro para o conselho tutelar, né? É aquela questão assim, vamos chamar o conselho para ver o que faz com essa família, para ver se tem um caminho para esse adolescente, porque eles mesmos já não estão conseguindo mais lidar. Ainda mais após esses ataques que teve nas escolas. Exatamente. Então, tá complicado. Então, a nossa relação deu uma mudada agora, né? Eles que buscam o socorro. Antigamente, a escola meio que fugia do conselho tutelar. Hoje não, hoje eles que buscam essa ajuda. Entendi. E referente, assim, o adolescente, a criança, né? Isso é óbvio, mas que teve um rapaz que mandou fazer essa pergunta quando a gente estava vindo. O que acontece? A maioria dos casos que acontece com o adolescente revoltado são crianças que vêm de famílias desestruturadas. 100% quase, né? A maioria. Infelizmente, é complexo esse assunto também, eu acho complexo, porque tem adolescentes que você vai olhar o histórico dele, eu mesmo já atendi, que o pai e a mãe garante tudo para ele. Ele é filho único, ele tem tudo, ele tem o quartinho dele lá, os pais trabalham, dá tudo que ele precisa. E às vezes ele se revolta por alguma questão e começa a dar trabalho na escola. Existe esse adolescente. Mas eu acredito que 90% dos que trazem essas dificuldades, esse problema para a escola, é falta de estrutura familiar, infelizmente. E esses dias eu fui na reunião da minha filha na escola, que também eu achei assim incrível. Que os pais, eles querem que a escola eduque seus filhos. Sim. E o que acontece? A professora foi lá, anotou um bilhete no caderno, numa folha, na verdade, porque o aluno não estava levando caderno, nem livro, não levava lápis, não levava caneta, borracha, nada para a escola. E ele começou a fazer isso 2 semanas seguidas. E aí a mãe mandou um bilhete, e até educado. Ela colocou no projetor o bilhete que ela mandou, a mãe foi lá e denunciou a professora, porque estava cobrando o filho de levar os material. Aí você já vê a criação. Exatamente. Daí você tira, né? Que a gente também atende situações onde que a escola notifica os pais, tipo, 3, 4, 5 vezes. E os pais falam que não tem tempo. Não tenho tempo para ir aí. Tô trabalhando, não tenho tempo. Então, essa criança já se sente, tipo assim, não sou importante, né? Eu acredito que é o primeiro sentimento que uma criança ou adolescente tem quando o pai fala, eu não tenho tempo para ir lá resolver uma questão do filho, ele já se sente não importante, né, para os pais. E daí desencadeia outros problemas, né? Tem algum limite de denúncia quando vocês são obrigados a pegar a criança e levar para o abrigo? Limite de denúncias, não. Não. Depende do quadro que você encontra na hora que você chega ali no local. Por exemplo, se você chega num local onde a gente recebe uma denúncia que tem uma criança, um adolescente sozinho, né? Dentro do estatuto fala que nós temos que retirar essa criança da situação de violação, de agressão na mesma hora, né? Uhum. E aí, a primeira instância é procurar uma família estendida, né? Que é avós, tios. E depois, a última instância é o acolhimento.
Porque o acolhimento também a gente entende como uma violação, né? Tirar uma criança do seio ali da família, E adaptar com independente. uma nova família. Exatamente. Por isso que é tão burocrático, né? Essa parte de fazer a adoção da criança. Isso é por conta disso. Porque também é considerado uma violação. Porque independente da forma em que está o lar dessa criança, ela não quer saber, ela quer ficar perto do pai e da mãe, né? Hoje, os critérios para adotar uma criança hoje está mais burocrático que antigamente, devido a essas mais. violências que Muito acontecem, o mais. marido agredindo os filhos, o marido matando a esposa. Muito mais. Hoje tem uma fila imensa, né, na vara da infância e juventude, de pais que querem adotar, né? E também as famílias que vão lá para adotar uma criança, eles pedem muitos requisitos, né? Fica ali escolhendo demais, né? E também eu acho que isso faz com que essa adoção demore mais também. Ô, Lisandro, você como já foi vereador, você acha que tem falta algo assim da parte política para ajudar mais os conselheiros tutelar em projetos? Cara, assim, pra linkar nisso que ela tava falando agora, é uma experiência pessoal até. Uhum. Nós tentamos adotar, eu e minha esposa. E nós desistimos, cara. Entendeu? Nossa. Porque passa 2 anos, uma série de barreiras, e eu sempre tive uma questão com adoção, não sei porquê, assim. Antes de eu ser pai, antes de eu casar, eu senti algo assim. E aí acabamos tendo uma filha só e 2 tentativas que ela perdeu e falamos, vamos adotar. Acho que o sinal é esse. E aí eu fiquei 2 anos lá na minha cidade, na nossa cidade, no caso, tentando e desistimos, cara. E assim, aí isso reflete no trabalho deles, que fica meio enxugando gelo, né? Como a Vânia disse, a última instância é o acolhimento. Ou seja, se já foi para lá, cara, é que não tem volta, tem né? volta. Já passou por todos Sim. os critérios, por todas as avaliações. E aí quem tá ali querendo, que não é uma decisão fácil não, cara, se decidir adotar, sabe? É um ato de muita coragem, eu posso te dizer, porque É verdade. eu sou advogado, então eu já vi casos de duas Complicado. formas, E olha só, você não conseguiu, você sendo um advogado, já foi vereador. E então assim, imagine, né, a gente mero mortal. E vi experiências boas e ruins com adotados e adotantes, sabe? Mesmo assim, nós optamos por querer, e aí acabou, cara, de burocracia. No Brasil, infelizmente, tem muita coisa que é assim. Pelos ruins, pelos trambiqueiros, por quem faz errado, você vai travando os de boa fé. E aí, só que nesse caso, cara, quem importa é o menor, pô. Né? E aí, quem tomou o prejuízo? O menor. Entendeu? De repente poderia estar lá em casa lá já com 10 verdade. anos de idade, entendeu? E outra, aí também nasce uma outra. E a Vânia, eu sei que isso acontece, que ela falou, e nós não colocamos nenhum critério, cara. Nenhum critério. Menina, menino, cor, nenhum. Uhum, A gente só queria uma criança, entendeu? entendi. Então, só que é cansativo, cara. E aí é o que eu falo. Queira ou não, cara, está dependendo da boa fé de terceiro, certo? Você que eu tô dizendo, assim, o que precisa, né? O acolhido ali, o menor no caso. E aí o terceiro tem boa fé e o sistema te trava. Te bloqueia. E aí o trabalho deles fica enxugando gelo. Agora, tem um monte de coisa dentro do trabalho deles, e aí voltando lá para a nossa realidade, que a gente quer implantar. É que eu falo assim, o que você pode ajudar o conselheiro tutelar, cara, é evitar que ele tenha trabalho. Esse é o grande objetivo. E é você fazendo programas, tirando os menores da rua, dando atividades, curso profissionalizante, atividades culturais, esportivas, tudo isso você vai estar ajudando o conselheiro. Verdade. O ideal, o conselheiro é o que fala, é igual o plano de saúde, você paga para não usar. O ideal é que ele não precise ser ativado, né? E obviamente que só vamos buscar isso no mundo ideal, mas a função de um gestor é você diminuir o trabalho dele o quanto... Eu tenho uma amiga lá da cidade que é conselheira,
Esse dia eu tava conversando com ela, tava vendo minha esposa, eu quero parabenizar a Vânia aqui. Como eu disse pra minha filha outro dia, ela falou de alguma outra profissão, eu falei, filha, graças a Deus tem gente pra tudo. Porque Cada um assim, no eu não seu conseguiria quadrado, fazendo fazer, a diferença eu na sou vida da advogado, pessoa. cara. Né? A gente vê muita coisa também, mas o trabalho que ela faz, eu tenho uma questão com crianças que eu não conseguiria fazer. Sinceramente, eu não conseguiria fazer. Por isso que eu nunca atuei, por exemplo, na área criminal, dentro do direito, porque também não tenho estômago para Tem que ter fazer. um peito assim, né? Você vê Graças umas a Deus. situações feias. Nossa, Graças a eu Deus, porque vou assim, falar. eles veem coisas muito terríveis, cara. É verdade. Muito terríveis, assim. Então, como eu disse pra minha filha, eu falei, graças a Deus tem gente para fazer cada coisa, né? Então, acho que a gente tá falando de um amigo meu que trabalhava com funerária e tal, né? Eu falei, graças a Deus, pô. Né? Alguém tem que fazer. Verdade. E ainda bem que tem os conselheiros, as pessoas, porque você tem que estar preparado espiritualmente, mentalmente, não é uma coisa fácil, não, cara. Verdade. A gente veio até comentando no carro, porque o Jefferson é da mesma igreja que eu frequento ali, de Parelheiros. E eu passei por uma situação com a minha filha e o Jefferson ajudou a gente. Só que eu também nunca tinha olhado o lado do conselheiro, né? E a gente conversando, os vídeos que ele postava no grupo, falei, cara, meu, que profissão arriscada. E como Porque o nós somos policial, cobrados ele tá também. preparado ali para uma situação de tiroteio ou algo do tipo. Fora a questão que você É. falou, que O aquela, conselheiro vai todo livre ali de que peito você entendeu a aberto. resposta que ela te deu, né? Uhum. Então quem teve que acionar o terceiro poder, o poder paralelo, para resolver a questão deles. Sim. E nesse dia, esse pai, ele estava alcoolizado. Então, enquanto o conselheiro saiu para conversar com esses caras que tinha que conversar com eles, eu fiquei sozinha ali com a criança, dar a mão para a criança, a mãe do meu lado, porque nesse dia a gente ia acolher tanto a mãe quanto a criança. Porque pra gente, eu expliquei pra mãe, né? Pra tirar a criança daquela situação, ela ia ter que, ou ela iria junto, ou ela deixaria eu levar a criança. E a mãe não ia deixar eu levar a filha Quantos anos dela. tinha? 3 aninhos, a Nossa. menininha. Nossa, 3 anos. E foi a creche que descobriu. E aí eu fiquei ali para que essa mãe, para que esse pai não fizesse a cabeça da mãe, hein? Forçasse ela Ao vivo. a sair. Aí esse pai, e tinha um escadão enorme. Aí eu comecei a subir, porque ele começou a causar ali, né, na hora ali. Aí eu comecei a subir o escadão. Esse pai, por um momento ali, eu não vi, ele saiu de perto de mim. Quando eu tava subindo, ele surgiu assim, de um beco, e começou a me empurrar Ele estava para alterado trás. já. Ele Com alcoolizado. certeza. E ele me empurrava assim, ó. Sabe? A senhora não vai levar minha filha. Pra onde você tá levando? E aí eu quase caindo. Enfim, a gente passa assim por... É o que você falou. Quando a pessoa conhece de fato, porque poucos conhecem também o trabalho do Conselho Tutelar. Hoje conhece um pouco mais. É profissão de risco mesmo. É muito Profissão de risco. arriscado. E assim, ali é para quem gosta, para quem se identifica, porque não é fácil. A gente se coloca em risco todos os dias. Fora os munícipes que aparecem lá, não aceitando a sua decisão, né? Você tá ali porque você entende, você precisa entender para que você está ali, porque senão você acaba, por medo, você acaba não conseguindo fazer o seu trabalho. Entendeu? Por exemplo, olhar para uma mãe, igual essa semana eu tive que olhar para a mãe e falar assim, ó, sua filha não vai embora com a senhora. E eu pensei, duro. ela vai quebrar tudo aqui, né? Inclusive eu estava até falando para uma conselheira lá, falou, ó, a gente ainda não atendeu uma mãe de verdade. Porque se a gente atendesse uma mãe de verdade, uma mãe inocente de verdade, ela quebraria tudo isso aqui. E você é mãe, né? É isso que eu falei, porque eu fiquei receosa de falar isso pra ela, porque eu me coloquei no lugar dela. Eu falei, a pessoa olhar pra mim e falar assim, a senhora não vai levar sua filha? Como assim? Então não vamos sair ninguém daqui. Isso que eu pensei. Porque às vezes, né, pra Exatamente. mulher, ela tá ali, sofrendo agressão, né? O cara chega bêbado, humilha, e às vezes ela Bate nela, prefere uma estar com o criança. marido do que com os filhos. Mas cara. Mas, gente, é que não, né? Se eu for contar tudo aqui, mas já vi de tudo um pouco. Mãe chegando lá e deixando o filho de 9 anos, não Virando vou as ficar mais costas e com indo embora de ele. boa. Não, e a criança gritando ao ponto todos esses anos de Isso que eu te experiência, falei, tem que nascer pra isso. eu não entrar no consigo banheiro conviver pra com isso. chorar, cara. Eu entrar no banheiro e falar, gente, não consigo, É sou mãe, não complicado, consigo. Fui pro banheiro chorar
e deixei o conselheiro continuar com a ação, porque o menino gritava pedindo, pelo amor de Deus, para ela não ir Ó, embora. a Pensa gente bem, que tem cara. todo carinho com nossos filhos, eu tenho uma filha de Então, 15 cara. anos, É, né? minha também tem Protejo, 15 ainda anos. mais hoje, Pois assim, é. eu não sendo machista, mas hoje o cara que tem uma filha, você vê, hoje o cara quer ser dono da mulher, é o que a gente tá conversando. Hoje o cara, você vê reportagem, jornal aí, tudo, todo dia, 4 Todos mulheres os sendo dias. mortas, É. namorada e tudo, e você Tem- colocar sua filha no mundo pro cara, Então, né? aí, cara, é o que eu falo. Aí você. E o nosso pai só tem uma coisa a fazer, né? Eu. Tem uma frase que eu gosto bastante, uso bastante com a minha filha, né? A palavra convence, mas o exemplo que arrasta. A minha filha toda. Hoje é quinta ou Quinta, sexta? quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Toda sexta-feira eu levo uma rosa pra minha esposa e pra minha filha pra casa, Que lindo. desde que a Sophie começou a entender. E a minha filha, a gente tem uma relação muito próxima, assim, que é o que eu falo, é só o exemplo que vai fazer ela entender que ela não deve ser maltratada por ninguém, né? Uhum. Que ela, até outro dia minha esposa se emocionou bastante, que ela, alguma postagem que minha esposa fez lá, a gente brincava na academia, assim, sabe? Ah, quem veio hoje, tá um brincando com o outro. E ela viu e falou, meta. Aí, que mandou, a amiga dela mandou, né? Daí a minha esposa perguntou pra ela, falou, o que é, filho? Meta do quê? Ir pra academia e tal? Ela falou, não, mãe, meta é ser igual você e o papai e tal. Então, Ai, que a gente vai, a única coisa que a gente pode fazer como pais, senão você vai ficar pirado com esse mundo, você vai falar, eu tô colocando uma mulher no mundo, né? É tentar fazer isso, cara, tentar passar o exemplo, como você trata a sua esposa. Também não adianta, é o que eu falo, não adianta você falar e você tratar a sua esposa O diferente. namorado que eu quero pra minha vida e Sim. o marido é Exatamente. igual meu pai. Exatamente. Então ela tem uma referência, né? Porque senão, se você for pensar no mundo, você quer desfazer, você fala, não, vou colocar filho no mundo, não, cara. verdade. Porque Verdade. e acaba, infelizmente, por vários fatores, a mulher sendo submissa mesmo e se colocando em situações que se fala, cara, e assim, mesmo com essa criação que eu dei pra minha filha, eu também corro esse risco, entendeu? Porque isso é da pessoa. Verdade. Então, a nossa parte, que a gente pode fazer é isso, é você dar o exemplo. Minha filha nunca viu eu alterar a voz com a minha esposa. Então, na frente dela, a gente sempre teve. Até as coisas que a gente não concordava da criação dela, a gente tem o combinado de não falar na frente dela. Então, mas é a única coisa que a gente pode fazer como pai, cara. Porque pai de menina é duro, hein? Eu vou falar pra você. E a minha relação com a minha filha é uma relação muito próxima, assim mesmo. Tanto que ela é bailarina, né? Ela vai para um festival agora dia 13 e vai ser a primeira vez que a mãe dela não tá. E eu também não. Na verdade, todas as vezes tiveram os dois, né? Aí eu já até mandou uma mensagem ali pra mim, dando uma paquerada em mim, né? Falando, pai, minha apresentação vai ser tal hora e tal. E eu com essa questão de agenda de campanha, e vou dar um jeito de ir lá ver ela, que eu não vou conseguir deixar ela sozinha lá, não. Você tem ideia, ela faz balé desde os 3 anos, assim, né? Entendi. Lisandro, como ardeu assim no seu coração que você precisava fazer algo ali para a comunidade, para se tornar um vereador? Cara, minha história é bastante diferente aí do que vocês estão acostumados de política, assim. Eu ganhei uma eleição em 2016, dentro do meu escritório, literalmente. Até hoje ninguém entende lá. Me bateu exatamente isso aí, eu tava lá, eu tinha uma questão de uma influência do meu sogro, que foi... Mas era uma influência, assim, muito... Era de admiração pelo trabalho dele, pelo que ele era, pelo que ele tinha feito. E de interesse meu mesmo, assim, que era um interesse natural. Tipo, a gente tava na praia lá, em férias da família, eu tava do lado dele, a gente falando de política, de alguma coisa. E ele falava, né? Ah, você precisa ir pra política, a política precisa de jovens, era uma barata, que ele já era um senhor, teve 10 anos de prefeito, que ele teve 2 mandatos, um antes da Constituição, outro depois. Mas aí, cara, passou, minha esposa brincava com ele e falava, pai, de pai a gente não separa, mas de marido, Deus me livre e tal. E passou isso, cara. E aí ele faleceu em 2013. E daí em 2016 eu tava um dia lá no meu escritório lá e me bateu alguma coisa, tipo assim, não tem ninguém falando que eu gostaria de ouvir, sabe? Não tem ninguém
colocando as coisas que eu acho que deveriam ser colocadas para as pessoas. E eu pensei, deve ter mais gente como eu. Cheguei em casa, contei para minha esposa, eu acho que teve uma influência dele ali, foi um momento muito que eu não sei explicar, falar a verdade mesmo assim. Aí cheguei em casa, falei pra minha esposa, ela chorou copiosamente. Eu falei pra ela, por que você tá chorando? Ela falou, eu sabia que esse dia ia chegar, eu não sabia, né? E aí comecei, cara, fiz um vídeo lá, aí tipo, o vídeo deu uma viralizada, foi parar numa escola, então foi uma jornada muito legal, eu falei dos 3 poderes. O Facebook não tinha as regras que o pessoal fez em 2018, eu fiz em 2016, entendeu? Minha esposa é artista, então eu vi umas ideias, começaram a fazer live. Eu falei, vou fazer live. Daí, tanto que os políticos lá, né, de carreiras, colocaram apelido, o carinha da internet, tal, tiravam sarro, e aí eu acabei sendo mais votado do partido, quinto mais votado e ainda puxei gente lá. E aí a minha parada na política, cara, é mostrar que tem um outro caminho. Fazer uma diferença. Esse é o grande lance, assim, é mostrar que tem um outro caminho e com isso dá muito mais trabalho, mas dá muito mais resultado e impacta na vida das pessoas de verdade. Então, tudo que geralmente fazem, eu não faço. Eu estou na linha contrária. E toda a nossa construção é feita em cima de convicções que nós entendemos. Então, tipo, eu fui segundo colocado na outra eleição, mas eu não aceito nenhuma aliança com gente que eu combati, por exemplo, gente que eu combato, por exemplo, assistencialismo, eu combato muito. Então, porque eu entendo que só um caminho que eu tenha liberdade de fazer determinadas escolhas pode dar o resultado que eu quero. Então, o meu lance da política é isso, cara. Não é poder, nunca foi, né? Eu sempre falo, tem umas sabatinas que eu fiz, eu gosto muito, estava falando com o Luiz hoje até. Na outra teve bastante lá, de jovens, assim. E uma menina me perguntou assim, né? Qual que é o seu sonho e tal? Claramente ela estava perguntando, achando que eu ia responder que meu sonho era ser prefeito. Não é um sonho, entendeu? Se eu falar que é um sonho, eu estou sendo demagogo e hipócrita. Não é um sonho. Eu acho que falar a verdade, assim, acho que eu tô realizado, assim. Acho que minha família, minha profissão, assim, eu não tenho nenhum sonho, assim, que não seja um ou outro sonho de consumo também, que também, para mim, se não realizar, não faz muita diferença. Mas é um objetivo, cara. Mas assim, não é um objetivo que eu quero a qualquer custo, porque se for a qualquer custo eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer. Meu objetivo é a entrega, é fazer, sair de lá igual quando eu fui vereador. O meu mandato de vereador, cara, aconteceu coisas assim, inacreditáveis mesmo, durante os 4 anos, ao ponto de no último dia ter um trio elétrico lá na frente da Câmara e uma galera lá, cara, me homenageando. Negócio louco assim, né? Então... Mas foi muito combatente, afastei prefeito, prendi gente, então aconteceu muita coisa durante o mandato. E como prefeito, assim, e além disso, né, é uma responsabilidade muito grande. Eu carrego um legado do nome do meu sogro, carrego o meu próprio legado de vereador, que foi muito positivo, carrego o legado da minha vice, que aceitou o convite, ela foi já vereadora, secretária de educação, a melhor que teve, vai ser de novo, se Deus quiser. Então, para mim, é um lance muito responsável. Para isso, eu estudo muito, me aprofundo muito, porque é o que eu falei para você, o meu lance é a entrega, cara, é o resultado. Então, assim, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer desde o começo. Então, tipo, no nosso grupo tem pessoas igual a Vânia, que são novas, com o mesmo propósito, né? Não tem nenhuma contaminação no grupo para a gente poder ter a possibilidade dessa entrega. Porque eu sou um cara meio louco por resultado. Então, você fala, para minha filha também, né? Fala, foca no excelente que você vai alcançar no mínimo bom. Então o desafio para mim, o que me move mesmo, cara, é o desafio pelo desafio mesmo de falar assim, ó, tá vendo? Não é. Você entrou lá, você não tem que entrar pro sistema. Uma andorinha só faz verão, entendeu? Essas conversas de vagabundo que eu tive algumas lá, né? Na formação do grupo, tem até gente que foi lá. É que hoje, né, você comentou, né, contra o sistema. É que tem muito as pessoas que são de fora da política. Elas acham assim, se o cara ele não for a favor do sistema, ele sai prejudicado. Sim. Só que hoje, de um tempo para cá, né, as eleições passadas, eu acho que o brasileiro acordou um pouco, Sim. tá certo, acordou um pouco, porque eles meio que perdeu essa visão e tenta fazer o máximo para melhorar nosso país. E tem muita gente fazendo, tá, cara? É o que eu sempre falo, é que assim, é que cientificamente é comprovado, né, que tipo,
Para divulgar algo bom são 8, para divulgar algo ruim são 22. Mas assim, se você entrar no meu Instagram e for lá nas pessoas que eu sigo um monte de prefeito aí, de gente nova, prefeitas, prefeitos, principalmente novos, fazendo ótimos trabalhos. O menino lá, eu nem gostava do pai dele, falar a verdade, como político, mas o prefeito de Recife, acho que é João Campos, né? Filho do Eduardo Campos. O moleque tá arrebentando lá, cara. O moleque tá dando show. E ele é literalmente um moleque mesmo. Não sei nem se ele tem 30 anos. Tá dando um show de administração. Então tem vários prefeitos que você pode citar no Brasil, de várias frentes, de várias... Isso é outra coisa que tá ferrando muito a política e a discussão política, que é a polarização. Eu vejo o trabalho do cara e a entrega. Eu não quero saber que partido que ele é. Ele tá entregando. Para mim, o que eu falo, para mim o que importa é a ponta, cara. O cidadão é a nossa obrigação. O nosso objetivo tem que ser entregar o melhor serviço, com melhor eficiência. Eficiência vai englobar, né, a entrega mais barata, porque é o dinheiro de todo mundo. Eu falo, a gente cuida do nosso dinheiro. Então é isso que importa para mim, cara. Eu sempre falo lá, tipo, na hora que a gente for montar um time, quero saber se o cara votou no adversário ou não. Ele é importante, ele é importante pro processo para entregar na ponta? Nós vamos entregar. Eu não tenho essas coisas. Então tem muita gente fazendo coisa boa. Como você falou, o voto consciente está crescendo, que na verdade é a minha única chance. Então, que eu sempre cobro do eleitor, né, cara? Todo mundo fala igualdade, é bonito pra caramba. Aí você vai nas eleições, você vai pros dois lados, todas as ideologias, igualdade. O único momento que você é igual, que você pode cravar, é no voto. O meu vale 1, o seu vale 1, o cara mais rico do Brasil vale 1, do Silvio Santos vale 1. E aí os caras jogam fora, cara. Literalmente jogam fora, entendeu? Verdade. Assim, trata o voto, que é uma coisa muito responsável, que é aquele negocinho, quem eu vou escolher para trabalhar para mim? Deixa eu ver aqui, a Vânia e o Lisandro a Vânia e o Lisandro. Às vezes o cara, ele vai lá... Preguiçoso, cara, entendeu? O eleitor, ele é preguiçoso, a verdade é essa. É isso mesmo. Que eu falo, quando eu falo que sou político diferente, é isso. Eu não aliso o eleitor. Porque o eleitor não faz da parte dele, cara. Às vezes o cara, ele vai lá, né, na urna, e aí ele não pesquisou o candidato que tem um projeto legal. Ele pega um papelzinho ou mesmo que ele quer o candidato lá, tal, que faz merda, e ele vai lá, ele esqueceu o número, ele faz um chute lá, do Unité lá, e vota em qualquer pessoa. Você comentou que tá esse pessoal novo que chegou, né, na política. Você acha essa parte muito forte agora de deputado, vereador que tá vindo da polícia, como delegado, capitão? Cara, é um nicho. Eu falo a verdade pra você, eu não gosto muito de nichos, não. Então, assim, dentro desse nicho tem gente que eu gosto e tem gente que eu acho que tá surfando só. Então, todo nicho, cara, você corre o risco de ir para as extremidades, né? E aí nunca vai ser bom, tenho certeza absoluta. Mas o Palumbo, por exemplo, é um cara que eu gosto do trabalho dele. Ele foi lá na minha cidade, você entendeu? Então, assim, a nossa cidade não é São Bernardo do Campo. Nossa cidade é o extremo sul, entendeu? Da Zona Sul. Final da linha, em Bugaçu. O cara foi lá, meu. E foi lá e falou pra mim, Zando, ganhei a eleição que eu vou te mandar 2 milhões no primeiro ano. Então já comecei a sonhar. Eu falei, meu, nem me fala isso que eu vou gastar isso tudo em câmara. Então assim, a gente ele tá botando pra ferver. Esses dias tem uns 3 finais de semana, né, Luiz? A gente conheceu a equipe dele. Teve um evento aqui de empreendedorismo. Da melhor qualidade, né? A equipe dele. Cara sério, que não tem... E a maioria dos seguranças dos caras é da rota, né? É tudo... Que os caras que não se vendem. É tudo policial de elite. A equipe dele é tudo policial de elite. Ele já tá tomando. É tudo... E assim... Cara, mas um cara super do bem, assim. Então, é o que eu falo, independente do... A minha esposa, por exemplo, ela é causa animal. Então ela segue todos da causa animal. Só que ela, e a minha esposa, uma experiência muito legal também, um depoimento que é meu até de falar da minha esposa, porque minha esposa, como eu disse, foi filha do cara que fez a cidade, praticamente. Tudo que você vê lá na cidade, praticamente, foi meu sogro que fez. E ela falou um tempo atrás, até meio sem querer, me emocionou bastante. Ela falou, eu comecei a perceber a política diferente através de você. Então, assim, ela lá em casa, por exemplo, ela vai construir o voto dela para vereadora. Uhum. Ela vai observar a Vânia e vai observar os outros 41 candidatos meus. Não tem zero influência minha. Ela vai votar para deputada, ela não vai votar no deputado que eu... Fala assim, ó, vota aí. Ela fala assim, ela escolhe. Primeira causa, ela fala, eu quero votar um que defende a causa animal.
E ali dentro da causa animal, ela vai ter as percepções dela de quem é do trampo e tá fazendo coisa para resolver, que é uma coisa que eu falar para ela. Ficar invadindo casa, resgatando o cachorro, você não pode pagar 35 mil pro cara fazer isso. O cara que se elege deputado, ele tem que entrar lá para criar dispositivos para resolver a situação. Ele é um legislador. Então ela tem essa observação, sabe? E dos caras que surfam também. Né? Porque o que acontece com o policial? Tem muita gente surfando, cara. E não é o cara ser policial que ele tem capacidade para ser prefeito, por exemplo. Entendeu? Lá, inclusive, a gente tem um adversário que eu acho um aventureiro. Então vai ter gente que é extremista que vai votar no cara por causa do cultura. É que entendeu? entra mais ou menos na questão, que nem você tem um engajamento bom na internet. Aí o cara, ele acha por ele ter vários ali seguidores, várias Isso. curtidas, comentário, ele vai nesse embalo É. e sem saber nada do que acontece, né? Isso. E aí que eu falo, aí é como você trata o que você está se propondo a fazer. Eu trato com muita responsabilidade. Então, assim, eu afirmo para você hoje que eu sou absolutamente preparado para ser prefeito da minha cidade. Você pode fazer qualquer pergunta, você pode apontar qualquer problema que a cidade tem para mim, que eu vou te falar tecnicamente como a gente pretende resolver, por que não foi resolvido, etc. E os adversários nem todos são assim, entendeu? Tanto que na outra eleição mesmo, já 3 deles fugiram do debate. Hoje para você, assim, qual vai ser a maior dificuldade para você, Deus abençoar que você ganhe, assumir a prefeitura lá de Embu-Guaçu hoje? Qual a dificuldade maior que você vê ali na cidade? Porque hoje, em Embu-Guaçu, né, tem algumas denúncias ali da gestão, Sim. tanto da outra gestão antiga. Cara, vou te resumir e depois a gente vai ter que abrir um leque para eu te explicar. O maior desafio vai ser humanizar humanos. O que isso quer dizer? É o funcionalismo, cara. A gente vai ter que tratar várias dentro do funcionalismo lá, numa cidade daquele tamanho, todo lugar tem o maldito assistencialismo, né? Mas lá tem uma questão mais presente por ser uma cidade pequena. E o assistencialismo é a coisa que eu mais combato dentro da política. Sempre foi assim. Se você pegar todos os meus projetos de lei, de resolução, foram tudo para impedir o assistencialismo. O que acontece dentro do funcionalismo, cara? É muita injustiça que ocorre lá. Então você tem as sensações de injustiça. Por exemplo, tem lá o César, é um agente de trânsito, a Vânia também do mesma função, eles têm o mesmo tempo de casa, ela ganha 7,5, você ganha 2,5. Você entendeu? Uhum, Porque ela é parça. Porque ela ajudou na campanha. entendi. E lá já vem há anos assim. Lá, a cidade é gerida pelos parças, não por técnicos. Você me ajuda ali, né? Vou dar uma lavadinha na sua Exatamente. mão. E aí, cara, o que você tem que fazer? Lembra do palavra convence, o exemplo arrasta? O funcionalismo é alguém da população. E com a população, ela tá cansada, tá esgotada. E eu entendo, cara, sinceramente. Ela não acredita mais em política, então ela tem que ver acontecer. Então ela tem que ver um gestor entrar lá, retirar todas as gratificações não justificadas. Hoje alguém estava me falando ali no meu celular. Conversei com um servidor aqui, os servidores têm medo que você entre e tal. Eu falei, não. Servidores não. Quem tem medo que eu entre são os servidores que estão na teta. Os que estão mamando têm medo e é para ficar com medo mesmo. Porque eu vou fazer isso no próprio dia 1º. Eu vou zerar as gratificações sem justificativa de todo mundo. E nós vamos fazer ainda auditoria lá, porque tem uns concursos lá, tudo fraudulento. Os apoiadores do prefeito na campanha passada, passa tudo no concurso, cara, umas coincidências lá. Incrível, né? Uns putos de uns picaretos que nunca prestou concurso pra nada. De repente tá lá concursado. E o povo acha que é assim, né? Pô, e nós vamos pegar tudo cara, isso. Tá? E aí qual que é o receio dos caras lá? Porque eu não sou um cara que tô aqui falando, eu vou fazer. Eu sou um cara que eu já fiz, cara, quando eu era vereador. Já recebeu alguma ameaça? Tem, de chegar nos caras assim, uma bem séria mesmo que você teve que... Eu ando de carro blindado até hoje. Ontem ainda começou meu videomaker novo, agora é mais novo do que o antigo, só tem 20 aninhos, né? Daí eu comecei com segurança de novo, porque eu não posso colocar a vida tá comigo me acompanhando e também não posso deixar minha esposa em casa muito preocupada. Verdade. Por quê? A gente luta contra uma rede de interesses. Não é só a classe política, você entendeu?
É uma rede de interesse. É o fornecedor, é os caras que alugam um monte de imóvel lá, inútil para cidades, é os parça, cara. E aí, é o que eu falo, por que você nunca foi da política? Né? Igual tem um adversário lá. Eu vou fazer, tal. É fácil falar. Então eu não. Quando o cara fala, mas você vai fazer? Pô, eu fiz quando era vereador, pô, sozinho. Eu contra a Rapa. Quantas vezes? Eu contra a Rapa não, porque eu sempre falei. Eu e o povo contra a Rapa. O que eu consegui? Exatamente pelo meu engajamento e tal, eu falava quando eu era vereador. Eu falei, ó, não adianta vocês me elegerem e me deixar lá. Se vocês me deixarem lá, eu vou sair fora. Entendeu? É o que eu falo pra você, não é poder, não é o cargo, não preciso disso. Vocês têm que estar comigo. E foi do jeitinho que eu falei. Começamos como? Colocar o requerimento, colocar o projeto de lei, rejeitado. Só que toda vez eu mostrava. Ó, a Vânia votou a favor, o César votou contra. Aí os caras começaram a falar, ficar exposto. Chegou um momento que aquilo lá estava só elevando meu nome e engajando cada vez mais, que o próprio presidente da Câmara, que já era veiaco, falou, cara, a gente vai ter que começar a passar coisa dele. Porque senão vai ficar muito evidente. Quando começou a passar coisa, eu comecei a passar as coisas que eram importantes para a cidade, né? Mas várias vezes nós enchemos o plenário, coisa que não acontecia nunca. Eu cheguei, pra você ter ideia, cara. Teve sessão lá, que nós tivemos sessão de tentar caçar a prefeita, teve uma que eu cacei um vereador. Só pra vocês terem ideia, sessão do YouTube. Teve sessão lá que eu coloquei 1.000 pessoas assistindo no YouTube. 1.000, sabe o que é isso? Pra assistir uma sessão de câmera, cara. E o plenário lotado e tal. Esse era o engajamento que a gente tinha. Inclusive a lei que obrigou a transmitir pelo YouTube foi minha também. Que antes era um link lá no Facebook, ninguém via. A sessão era 10 horas da manhã, ninguém via. Passei a sessão. Às vezes tinha a questão de derrubar, dependendo do que você falava. Exato. Passei uma sessão para as 19. Fomos fazendo fiz várias mudanças dentro da casa mesmo, para trazer a população. Porque é que eu te falei, a população não pode ser preguiçosa, não, pô. Tem que ir pra cima, cobrar seus direitos. Eu não voto mais, não vou votar. Eu falei, cara, você é só um preguiçoso que tá passando a responsabilidade pro outro. E aí chega no meio, né? E ele é o que mais cobra. Aí depois quando chega, depois que o cara comprou ou ganhou, ou acontece alguma tranqueira aí no meio lá, imposto, não sei o que, o cara... Ah, meu, mas não sei o que, pô, votou errado, você tem que segura, você não tem que reclamar, você não tem que abrir a boca pra reclamar. Eu falo o seguinte, é uma missão, cara, dividida, certo? Votar. O cara que não vota, ele só é um covarde pra mim. Quantas vezes eu votei sangrando, que eu não queria nenhum dos dois, que eu falo que o segundo turno não é eleição, né? Mas tem que votar, cara, porque senão você tá jogando a responsabilidade pro outro. Ah, mas agora apareceu. É o que eu falo. No Brasil cria-se umas narrativas e o povo culturalmente vai abraçando essas coisas. Ah, agora apareceu, só aparece de 4 anos. Pô. Você fala de Copa do Mundo quando? É verdade. De 4 anos. Agora, se você não falar de política nem agora, que é a hora que você tem que escolher, aí, filhão, é o que eu sempre falo o seguinte: o eleitor ele percorre o mesmo caminho. Tá dando errado, velho. E ele acha que vai percorrer esse mesmo caminho, então a nossa proposta é, ó, nós vamos por aqui. Ah, vai dar 100% certo? Não sei, cara. Mas a gente está propondo um negócio totalmente diferente. Tô inventando? Não tô inventando também não, tá? Só tô tentando fazer o que tá na letra da lei, o que deveria ser feito e que não fazem por causa desses acordos. Como é possível isso? Tendo pessoas, igual a Vânia, pessoas novas, e a população do nosso lado, cara. Se a população der esse voto de confiança pra gente, eu garanto pra ela, vai colocar alguém lá dentro sem nenhuma amarração. A Vânia sabe, a conversa que eu tive com ela. Sim. Pergunto se, Vânia, se eu não ganhar, você vai me colocar. Não tem. Totalmente pessoas sérias, honestas. Eu falava assim, eu falava que eu sou o cara que... O cara vinha conversar comigo, pré-candidato. O cara colocou um mais e já dava uma arrepiada. No segundo mais ele já tava fora, entendeu? Então, tive gente que não quero te apoiar, mas se eu não ganhar, você vai me dar tal. Que tem um povo que é louco também, né? Que só dá uma risada por dentro. O cara, quer te apoiar aí, mas quer um contrato ou uma secretaria, eu fico vendo, meu... Então, eu ia comentar... Mesmo se tivesse voto um cara desse, quantos votos ele acha que ele tem? Porque o povo acha que voto é fácil, velho. Uhum. É muito difícil. Muito. É muito, muito difícil. Voto do jeito que a gente busca, que é o voto da convicção, tal, é mais difícil ainda. Só que chega na política, tem um monte de cientista político que nunca foi pra urna e quer te falar o que você tem que fazer. E às vezes quer, com toda a modéstia do mundo, quer falar pra mim, cara. Que na primeira eleição, com um sistema totalmente novo que ninguém tinha visto, ganhei uma eleição em primeiro lugar ainda do meu partido.
Então chega os caras lá e é só negociar, tá, cara? Agora eu falo, se o cara já tá indo ali negociar, Você já sabe que a pessoa não presta. você entendeu? É Se a aí Vânia já tivesse, onde- se a Vânia tivesse chego lá com essa intenção, eu ia falar, ó, o seu grupo não é aqui. Você entendeu? É o contrário. Então, graças a Deus, dentro do nosso grupo, as pessoas têm o mesmo propósito. É tão diferente, cara, que acontece lá, por exemplo, de pessoas do mesmo bairro. Vou até citar o nome dela aqui, que ela fez isso de coração. Eu sei que ela nem sabe disso, mas esse dia que eu fiz essa observação, a Ellen, que é uma das nossas candidatas, ela indicou um cara do bairro dela que teve mais votos que ela na outra eleição. Você entendeu? Uhum. Ela poderia pensar, pô, Coloquei o cara É. aqui, o cara me atrasou. entendeu? Eu tô levando meu grupo, o cara que vai ganhar de mim, será? É o propósito, mano. É diferente, você entendeu? Verdade. Isso não acontece em qualquer grupo. Então, tipo, a Vânia mesmo, o Nelson, o marido dela, quando chegou lá, chegou com 2 candidatos. Ela e mais um do mesmo bairro. É o propósito, é diferente. Quando a gente fala que é diferente, é o que eu falo, não é que a gente tá falando, observa, pô. Vê a construção do nosso grupo, vê o que a gente propõe e ouve os outros. Eu sempre falo, construa seu voto, cara. Eu sou um político que não sei pedir voto. Eu sei falar assim, ó, o que você quer saber? Nós vamos falar, mas eu quero que você construa, eu quero que você trabalhe seu voto. Volta lá, lembra quem você votou, faz exercício, sabe? Se o cara cumpriu com os projetos. eu sou um que cara, ele- eu sou um cara provocador. Eu provoco no sentido assim, provocar o eleitor e lembrar ele, às vezes, que ele tem um cérebro. Porque a verdade é essa. Porque esse dia me ocorreu uma coisa, cara, que eu acho que eu comecei a despertar pra política, eu tinha uns 16 anos, sabe como foi? Eu tava no campo lá, que lá é bastante comum, campo de várzea, né? Eu tava jogando, chegou um fulano lá, que deve estar, desses que estão até hoje aí, pagando cerveja pra todo mundo e tal. E aquilo me ofendeu, assim, sabe? Eu, cara, esse cara acha que eu sou otário, que ele vai dar uma cerveja, eu vou votar nele. Eu vou anotar o nome dele aqui. Eu não sei em quem eu vou votar ainda, mas no dele eu não voto. E se ele acha que eu sou otário, que ele vai pagar a cerveja, o Guaraná aqui, vai ser ele otário. Eu vou tomar a cerveja do Guaraná. E já foi um pensamento diferente da maioria das pessoas que eu tava ali, né? Então hoje eu provoco o eleitor. Ah, eu não vou votar na Vânia de vereador, porque eu vou votar no fulano, porque ele fortaleceu o nosso time com o jogo de camisa. Eu falo pro cara, ó, faz o seguinte, pega a camisa do time, coloca na sua filha e manda ela pra escola, porque o prefeito nos 4 anos não fez kit de de- escolar pra ela ir. Se ela ficar com febre, você pega a camisa, coloca na sua filha e vê se baixa a febre, porque no hospital não tem dipirona, toda hora. Pra ver se o cara, se você pegar no... É o que eu falo pra você, é que a gente que é pai de menina, eu vou onde... Aí se o cara não se sensibilizar nem falando do filho, cara, não gasta energia, pula pra outro e sai fora desse cara. Mas eu sou esse tipo pra mim, o que mais vale na política é essa conscientização, cara. É a gente trazer para as pessoas essa importância do voto, da escolha, e por isso que eu falo, por isso que eu valorizo muito quem tá dando essa confiança em mim. Como que eu valorizo isso? Me preparando, cara. Eu sempre falo para eles, ó, a gente tem que estar preparado para vitória. Perder é fácil. Na outra eu fiquei em segundo lugar, no outro dia, na segunda-feira eu fui pro meu escritório, minha vida, a gente tem que estar preparado para vitória, porque é a responsabilidade, a gente vai cuidar de uma cidade inteira, de todas as pessoas da cidade. Então, a minha parada, o meu objetivo é se preparar o máximo possível, estudar. E eu faço, cara, faço laboratório em outras cidades. Quando eu vejo um projeto que é legal, tento em contato, tento ver de onde vai, estudo todo o orçamento. Já teve o costume de estudar como foi Sim, advogado, né? exatamente. Ler pra caramba. E assim, é o que eu te falei, quando eu me propõe fazer algo, eu faço mesmo. Vai pra cima. É. Ô, Vânia, e como é que tá assim, seu psicológico? Vai pegar esse desafio como pré-candidata pra vereadora? Como é que tá assim a emoção? Então, eu costumo dizer que eu não sou política, né? E é bacana essa fala que o Lisandro teve agora, porque, assim, o que me move é os desafios. Eu sou movida a desafios. E aí, o meu esposo, ele é político. Ele sim é político, né? Na família, ele que é o político. E ele faz uma política com bastante transparência. E isso chama muito a minha atenção também. Quando ele vai falar de política, ele traz bem essa fala, assim, que o Lisandro traz, né, da questão da gente fazer uma política voltada para a população de fato. E aí, quando
quando eu decidi me candidatar para vereadora, foi por conta, além do meu trabalho, essa transparência política que o meu esposo traz, né? E aí a gente começou a querer escolher, tipo assim, vamos para que lado a gente vai, com quem que a gente sai, né? E aí o meu esposo me apresentou a ideologia do Lisandro e a gente se identificou e não foi importante, inclusive eu comentar isso, que não foi o Lisandro quem nos convidou para fazer parte. Ele nem conhecia a gente, nós que fomos até ele para, né, para aconteceu bastante isso e... também. Isso é bastante legal, porque geralmente os caras ficam atrás dos candidatos, né? E por Somente conta dos da que já tiveram ideologia voto que ele do outro. traz, né, que é essa transparência, essa diferença, essa mão contrária que ele fala que ele vem, que eu acho bacana, E isso é identifico interessante, também. né? Quando você não conhece a pessoa e Deus, ele casa, né? Você com a outra assim, e as visões são parecidas. Muito. Mas foi muito legal, porque assim, é o que ela falou, né? O Nelson é um cara que gosta de política, o marido dela, na verdade, é um cara que eu gosta de política. E ele tinha sido convidado para um outro grupo, ele conversou com esse outro grupo, e ele me viu lá na internet em algum lugar e tal, ele apareceu lá no meu escritório, um dia lá do nada. Foi. E aí nós ficamos lá, 2 horas conversando, entendeu? Que eu sempre falo, minhas visitas nas casas são tudo 2 horas para cima. Por quê? Porque a gente tem um contexto, cara. Porque é o que eu te falei, se você me falar, esse problema aqui, tal, eu vou te falar, para fazer isso a gente tem que resolver assim. Eu não vou falar, nós vamos melhorar, nós vamos colocar, nós vamos fazer, nós vamos... Não é, entendeu? Então, inclusive eu falo, tem coisa que eu falo de prazo pra população. Não vou fazer no primeiro ano, não vou fazer no segundo. Porque automaticamente... O planejamento dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer... Automaticamente, quando você tá fazendo a campanha, a maioria das pessoas também pensa assim, o cara, ele prometeu isso aqui, mas às vezes é tanta coisa que tem que resolver na da gestão anterior, e o eleitor ele tá cobrando, pô, o cara me enganou, e aí você mas... falou, o né? desafio, o maior desafio que eu tô falando pras pessoas, a gente vai ter que pegar coisas lá, praticamente todas as coisas do zero, falta o básico, falta de pirona. Então você tem numa saúde falta de pirona, que custa R$3,90, você tá começando do zero. E tem coisas que nós vamos pegar antes do zero. Porque eles fecharam unidades de saúde, eles fecharam unidade de educação. Então a gente tem que trazer para o zero e começar. Então os desafios lá, cara, são... Agora, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte. Vocês nunca vão ver esse cara aqui falando, eu não sabia. Eu falo, o cara que entra lá e depois vem com essa conversa, tava um rombo. Infelizmente o falastrão lá do presidente do meu time, por exemplo, do Corinthians, tava um rombo. Então, cara, se você não sabia, você não devia ser candidato. O nosso prefeito lá, cara, eu até comprei um potinho de óleo de peroba que eu vou mandar pra ele. Cara, ele tem a manha de falar que a culpa foi da pandemia. Cara, a gente estava em campanha na pandemia. Quem foi surpreendido com a pandemia foi a prefeita anterior e todos os políticos da época, porque a pandemia começou 19 de março de 2020. Eu não vou esquecer porque meu aniversário da minha esposa é dia 18. Eu também não esqueço que minha filha ficou internada e ela saiu no finalzinho de fevereiro, em seguida já estava pipocando os casos, ninguém sabia 19 o que de março foi o oficial lá, É. quando começou a fechar. Ou seja, nós fizemos uma campanha inteira na pandemia. Ele vai na casa das pessoas agora e fala que o mandato dele foi essa porcaria que foi, que o mandato dele é o pior da história da cidade, e não é um achismo meu, são os indicadores que apontam. Por causa da pandemia, cara. Eu comprei aquele óleo de peroba pra ele do índio, aquele tradicional. Ele fala que ele não teve dinheiro. Aí você busca lá o último orçamento da prefeita, foi 156 milhões. Ele mandou a LDO a semana passada, que é o orçamento do ano que vem, 258 milhões. Cadê 100 milhões a mais. a verba? Aí é o que eu falei, a nossa missão é mostrar à população isso. Porque é o que eu falo, eu me sinto ofendido. Eu acho ofensivo quando o cara vem falar umas balela dessa pra mim, mas entenda aquele que não sabe, aquele que é oprimido pela desinformação, que são os reféns deles, que é o lance do assistencialismo. No assistencialismo não adianta você culpar o cara que recebe. Também o cara troca o voto pela nossa cesta básica, irmão. Tá passando O fome. cara vai onde a pessoa tá indo, passando né? fome, tem uma filha pra... Você não pode culpar o cara, você não pode culpar o refém. Você tem que matar o sequestrador. Essa é a minha missão na política. É exterminar o sequestrador de vidas, que esses caras são sequestradores de alma. Eles pegam tudo que programas que são feitos para ir para o bem e transformam
em instrumento e ferramenta, que é o tal do aparelhamento da máquina pública, que todo mundo já ouviu falar, né? Que geralmente é feito por quem? Pelo prefeito e pela base. Fala, prefeito que quer ter base, maioria já é vagabundo, quer fazer trambique. Porque se ele tem que ter no colo dele os caras que tinham que fiscalizar ele, já está mal intencionado. Ah, Lisandro, você é muito radical nisso. Sou. Eu não vejo outra explicação. Porque você tem que ficar cedendo pro cara que tem que fiscalizar. Antes de começar o jogo, velho. Antes de tomar posse, os caras já fecharam. Eles já fecham o esquema. Ó, porque geralmente nunca é, né? Que ganha a maioria. Então vem pra cá, aí como começa? Ah, vem, então eu quero 5 cargos, aí começa a colocar um monte de gente. Por isso que não funciona nada na gestão pública. Como você vai buscar eficiência se tá cheio de gente nada a ver lá, cara? Esse prefeito colocou, por exemplo, um ex-vereador que não foi eleito. Eu falava que ele não ia ser eleito, né? Que foi um dos caras lá da base, na minha época de vereador, nenhum foi reeleito. Só um foi reeleito lá, ele fica bravo que eu falo isso, mas vou falar de novo, eu gosto de trabalhar com o nome mesmo, porque ele era do Universal, e na Universal é assim. Se amanhã for a Vânia, ele vai falar, o cara vai falar, ó, agora é a Vânia e todo mundo vai ter lá, na nossa cidade, no caso, vai ter uns 800 votos, e se tiver na legenda certa, vai entrar. A real é essa. Dos outros, nenhum foram reeleitos. Então aquela batalha meio de 4 anos valeu muito a pena. Que os caras batiam no peito igual essa base de agora. Eu sou base mesmo, eu sou base. Nenhum foi. E não é que não foi reeleito. Tiveram menos da metade dos votos que tiveram. Passaram vergonha mesmo. Como agora muitos vão passar também. Muitos vão passar. Porque os caras só pensam na madeira. E isso faz você perder também. Né? Então, a gente precisa renovar a casa com gente que tem boa intenção. É o que eu falo, se eu ganhar e a Vânia ganhar, o compromisso dela é com a população, não é comigo. Verdade. É com a população, ela é uma representante da população. Se eu ramelar lá, ela tem que fazer o trabalho dela. Eu falo isso para todos, ela sabe, nos treinamentos que a gente dá, que a gente também, o grupo tem essa diferença, para os candidatos, na preparação. O compromisso tem que ser sempre com o povo, cara. Tem que ter uma transparência assim, tem que ser, enorme, porque, assim, né? Mas culturalmente, a população foi ficando, ela foi, cara, foi sendo levada, principalmente pelaquela galera que é oprimida pela desinformação, a entender que ela só tem acesso ao equipamento público se ela conhecer um vereador. Na nossa cidade é assim, entendeu? Ah, uma vaga na creche. Ah, então vamos falar com fulano, que conhece o vereador. 2% da população vai conhecer um vereador. E aí os caras fazem o quê? Tem o curral eleitoral dele, então ele se aproxima lá, passa para o prefeito, deixa o prefeito fazer o que quiser, da Câmara, aprova tudo que ele mandar, para poder usar a máquina para alimentar o curral eleitoral dele. E aí ele fica lá. Então ele trabalha para a galera dele. Ele não trabalha para... E aí é que eu falo. Quando você corta a fila da saúde, irmão, você tá matando gente lá. Tá. Entendeu? Porque tá chegando a vez dela de fazer o exame dela, vem um que o vereador tal indicou, corta a fila dela. Ela morreu. É isso que acontece, cara. Verdade. Então o cidadão tem que ter essa consciência que, primeiro, ele tá te dando o que é seu. Eu sempre falo, olha, ele arrumou uma vaga na creche. Ele, quanto que é a mensalidade da creche? Ele tá pagando mensalidade para sua filha na creche? Não, eu falei, então, ele te deu o que é seu. Ele só ferrou alguém para passar você na frente. Que você deveria se sensibilizar também. Se você quer igualdade de todo mundo. E às vezes uns exames simples, né? Isso. Alguma consulta rotineira. Não, ele arrumou o exame para mim. Ele pagou, foi no Fleury lá, ele pagou o exame, como foi? Não, então é público, é seu, pô. Sabe o que você está fazendo? Você está agradecendo o caixa eletrônico por te dar seu dinheiro. Verdade. Então, mas essa missão, cara, é o que eu falo, é nossa, é de quem tem a consciência. Cada casa que eu vou, ontem fui numa casa, falei para as pessoas, todos vocês aqui são instrumento disso. Se vocês se identificam com o nosso projeto, se vocês têm essa consciência da importância do voto, não adianta, é que eu falo, ficar aquele extremo, sabe? O cara vota pela cesta básica. Se você for o cara que vota, você está fazendo errado, cara. Você não vai consertar. Você tem que libertar aquele cara dali, daquele lugar ali. Você tem que libertar o refém dali. E esse é o nosso combate, essa é a nossa missão. Libertar dos sequestradores de alma, que são esses caras, que são os assistencialistas. Entendi. Deixa eu dar uma pausinha aqui rapidinho. Você está gostando do podcast? Olha esse espaço, essa estrutura aqui no Complexo Foz TV. Um grande empresário aí, Luiz Duarte. Você quer ter um podcast ou gravar um curso,
gravar qualquer vídeo, edição de arte, entre em contato, vai estar aí na descrição. E aproveitando, quero agradecer aqui a presença do Nelson. Meu, o cara tem uma empresa aí de bolos. Meu, que bolo top. Nelson Bolos. Depois vocês seguem aí no Instagram, é isso mesmo, né? @Nelson Bolos. Cara, o bolo é top. E ele vende para mercado, padaria, também vai estar a descrição dele. Agradecer o Jefferson Costa, que tá aqui também presente. E Elisandra, seu filho, né? Qual que é o nome? Não é meu filho, não. Ah, tá. Agora tá meio filho, né? Tá Agora vai virar meio filho, mas é o meu pra videomaker, é o Luiz. Luiz, satisfação também te conhecer. Tá chegando aqui, acabando o nosso tempo. Vânia, vamos colocar assim já para começar um pouco sua campanha. Qual que vai ser o seu slogan hoje, assim, que vai definir a sua campanha? Como a gente já conversou aqui sobre o Conselho Tutelar, a minha defesa é criança e adolescente, né? Mas eu como pré-candidata, se eu conseguir chegar, né, eu quero implantar no Embu-Guaçu um centro de cidadania para atendimento às mulheres. Porque eu acho que, assim, é um órgão importantíssimo, né? Porque acolhe essas mulheres, dá uma direção para elas. E nós, mulheres, a gente tem um papel fundamental dentro da família. E se a gente não tiver um suporte, né? Então a gente precisa brigar por políticas públicas voltadas para isso. Eu acho importante. Entendi. E para finalizar assim também, uma mensagem que você pode também, além dessa, deixar para os nossos telespectadores. Olha, a gente precisa cuidar das nossas crianças, olhar com carinho para nossas crianças, porque independente, né, do que as pessoas falam, que o Estatuto da Criança e Adolescente veio para estragar, agora o pai não pode dar uma palmada na criança, só que se as pessoas acompanhassem o trabalho do Conselho Tutelar, ia ver como que é importante, né, a Lei 8.069 do Estatuto da Criança, porque a gente que está aqui na ponta atendendo todos os dias, a gente vê, às vezes eu comento em casa, né, e meu esposo, às vezes ele fala, não quero nem ouvir, porque é muita desgraça, e de fato a gente sabe a importância que tem o trabalho do Conselho Tutelar quando ele é acionado. Né? Então, assim, vamos cuidar das nossas crianças, né? Que é o nosso futuro. Ô, Vânia, essa questão do tapinha, né? Que eu sou meio por fora, assim. Como eu fui criado antigamente, fazia um negócio errado. Eu tomava um por dia. Eu também. No mínimo, era tipo uma tabela, eu tomava um por dia. Aquelas varinhas de marmelo, sabe? Graças a Deus, aliás, eu era um pouquinho assim. Eu imagino, né? Não atentado, né? Era meio bagunceiro. E essa questão do tapinha, quando fala o tapinha em si, questão não pode bater de nenhuma forma? Então... Porque aí você tem essa elevação, né? Da agressão, deixar a criança roxa ali, uma marca de cinta. E tem, tipo, aquela correção básica, entendeu? A sociedade não está preparada para não bater. Tipo assim, nossos antepassados foram criados assim, debaixo de muita pancada. Né? A próxima geração, nossas filhas não vão bater, entendeu? Isso, exatamente. Porque assim, elas não receberam isso. Porque, exatamente. Então, mas porque nós tivemos esse desafio. Nós ficamos bem no meio das... Você tem quantos anos? Vou fazer 39 agora. Então, eu tenho 47. Então, assim, nós passamos algumas coisas. Nós passamos o tal da tecnologia. Sim. Que nós fomos inseridos ali, nós fomos tendo que aprender a mexer no negócio, entrar no negócio e tal. Nós somos essa geração que passou a não bater nos filhos e buscar uma outra linha de educação. E aí, para elas, é o que eu sempre falo, assim, tipo, a geração da... Que o povo também, tudo acha que é ruim, antigamente era melhor, não é. Então, assim, a gente tem... Eu acho que as nossas filhas, por exemplo, elas são muito mais evoluídas do que nós em vários aspectos já. Elas são... Por exemplo, vou te dar exemplos práticos aqui. Eu andava no carro do meu pai, aqui, né? Que eu era de Diadema, aqui na região. No Fusquinha lá atrás, no Chiqueirinho, a gente chamava, né? Ou quando tava ali no banco da frente, tava ali em cima dele ali, então você via os pais jogar as coisas pela janela do carro, você via jogar, né? Eu ia no bar, meu avô tava com o cigarro aqui, o cigarro caía no chão. As nossas filhas, cara, tipo, minha filha entra no carro, meu cérebro tem
um processamento que eu saio de casa, eu moro no condomínio, né? Eu só coloco o cinto na portaria, não sei por quê. Ela fala antes, pai, coloca o cinto. Se ela viu jogar um negócio na rua pra ela, vai ser um negócio porque eles já É verdade. nasceram dentro do celular lá e tem a questão de... Então eu acho que a próxima geração vai ter essa evolução que a Vânia falou. Hoje, a nossa, graças a Deus, a gente, né, tem gente que não agride o filho. Que eu lancei a barreira que você perguntou é a agressão, cara. Você sabe por que eu perguntei Né? isso? Eu fui também numa reunião na escola, e foi uma reunião geral, né? Na escola tava tendo uns casos lá, e a diretora falou isso, comentou, que por causa dessa lei, já a criança de 8, 7, 10 anos já chega lá como advogado formado. Ó, minha mãe não pode me bater. Ó, Então, diretora, minha mãe me bateu, você tem que denunciar. cara, sabe o que É isso mesmo. vocês estavam falando no começo? O que acontece hoje com as famílias? Elas querem terceirizar a educação. A escola. A escola é para alfabetizar, filhão. Acabou. Educação vem de casa. Então, assim, É isso mesmo. eu sou um cara que foi educado, não falar, não responder para mais velho, não responder para mulher. Então, assim, quando eu tava lá de vereador, cara, era uma prefeita, era uma treta, e várias vezes eu ouvi de gente querendo desconstruir ali alguma coisa. Falei, Lisandro, eu falei, então, primeiro, que na política você pode fazer as coisas com diplomacia. Segundo, que ela é uma senhora e mais velha que eu. Então, eu sempre vou tratar ela com a educação que eu fui criado. E a minha filha é sempre assim. E eu não quero que a minha filha seja uma... Então, se ela tem um problema na escola, eu falo pra ela, então, se tiver um problema na escola, você não vai desrespeitar a professora. Não quero que você fique... Se você achar que você foi injustiçada, você traz pra gente, nós vamos analisar, você vai lá na coordenação. E minha filha, graças a Deus, é assim, cara. E aí ela mesmo vai na coordenação e vai buscar as coisas dela, né? Eu não quero que ela seja apática, mas ela tem que respeitar. Ela não pode levantar o tom de voz, ela não pode... O que é isso? Isso é berço, cara. Ou você aprendendo da sua... Agora, o que estão ensinando dentro das casas? Isso, que você falou, a criança chega com 8 anos lá, sabe? A criança não tem que saber disso. Não é isso que ela tem que saber. Ou o pai apoia ela responder o professor, tira a autoridade do professor. Cara, professor, pra mim, era uma entidade, cara. É verdade. Você entendeu? Você não tinha essa de você levantar a voz com o professor de Não você. você tinha aquele respeito. E né? aí não precisava ficar repetindo isso, não, entendeu? Uma outra coisa que não acontece mais hoje, que né, também fui criado assim, com família bem meio tradicional, bença tio, bença avó. É isso aí. Entendeu? Hoje você não vê Hoje a mais gente isso, não vê infelizmente. Então, mas daí é o que eu falo, ó, tipo assim, ó, eu não chamei meu pai e minha mãe. Se eu vou perguntar alguma coisa pra minha mãe, eu falo, mãe, a senhora quer que eu faça isso? A senhora quer que eu fale aquilo? Mas eu nunca chamei ela de senhora e meu pai, eu sempre chamei ela de mãe e de pai. Foi o trato que eles fizeram com a gente. E minha filha também chama a gente de pai e mãe, não precisa ter o senhor, senhora. Mas assim, mas o respeito, velho. Minha filha também é assim, Então é que eu super falo assim, educada. Assim, e é com conhece. todo mundo, cara. Né, que eu falo. Então, graças a Deus nós conseguimos passar isso pra minha filha, ela é bem... aliás, eu sempre falei pra ela, desde criança, hein, ela recebe muitos elogios. Nossa, Lisandro, sua filha chegou ali no parque, veio me cumprimentar. Oi, tio, você sabe, sempre... E eu sempre falei pra ela, cara, é mais velho que você, apesar dos imbecis também envelhecerem, entendeu? Que tem essa questão também. Os idiotas envelhecem também, mas você faz a sua parte. Acabou. Então, agora, dentro da escola, supervisor, diretor, professor, é autoridade. Autoridade Sim. final. Você respeita e fim, filho. Né? Você pode contestar, como eu fazia quando era vereador com a prefeita, Sim, com diplomacia e educação. E tem que ir até o final se você achar que está sendo injustiçada. Mas desrespeitar, não, cara. E eu vou falar pra você, a maioria desses casos que acontece, a Vânia testemunha, vem de dentro de casa. Vem de pai de passando dentro de pano. casa. É aquilo que eu comentei no Isso. começo, a pai família passando pano. desestruturada. Sim. Entendeu? E O pai que assim- xinga a esposa, Exatamente. Chega Ela já tá humilhando. vendo aquilo ali, Então, pra ela é normal. chega Normal, humilhando É. a filha, o cara caça encrenca no meio da rua por qualquer besteira. É o exemplo que E arrasta. essa questão que você falou de bater, é assim, as pessoas falam que depois do estatuto mudou tudo, por isso que tem esse desrespeito. Não é. Não é isso. As pessoas, eles querem culpar alguém, aí culpa o estatuto. Quer mudar, quer transferir também, quer transferir a Na verdade, eu responsabilidade. vou te falar o que e a aconteceu. gente não tinha voz. Nós, criança, nós não tínhamos voz, né? Hoje as crianças têm voz.
E foi por conta do estatuto, sim. Então, assim, tem um lado bom e tem um lado ruim dessa questão. Que eu não atribuo ao estatuto. Não, lógico que não. O estatuto atribuo. é positivo, Eu cara. vou te falar, É. na minha visão, porque eu trabalhei... Minha filha tem 15 anos que eu trabalhei com tecnologia, na área de TI, numa multinacional. E saí recentemente. Hoje, pra mim, o que mudou essa geração é isso aqui. É, Internet. Também. Entendeu? A E você internet tem que se mudou. adaptar, cara. E a gente porque se adaptar. nós pais não dá limite também. Porque a o gente que tem ela- dificuldade de dar Mas, limite. mas a gente também não tem, porque assim, ela aconteceu com a gente Um boom vivendo. assim também. É o que eu tô falando, nós fomos tendo que descobrir ela. Sim, verdade. Aí de repente você vê o seu filho já sabe mais que você, porque Muito pra mais, ela nasceu dentro do negócio. E isso Entendeu? tá atrapalhando tanto na educação com essas inteligência artificial. E digo mais, a inteligência artificial ela veio para ajudar bastante. Porém, Eu acho ela vai perigoso isso, piorar cara. muita Eu acho coisa. perigoso isso. Vo- Eu morro de medo de inteligência artificial, tá? Então, se Na você, política, então, dos sujos, eu Se- morro de medo. se você Cara, olhar o que tá acontecendo com a tecnologia, é tipo, assustador. meu, a inteligência artificial já começou a tirar várias profissões. É. Várias profissões. Não, Ó, cara, e sabe o que eu Luiz, falo? ele é formado em publicidade. Meu, o cara domina com arte. E ele sabe a dificuldade, o tempo, a mente que ele tem que trabalhar para fazer uma arte ali perfeita. O cara estudou. Às vezes você vai ali na inteligência. É que hoje é caro. Às vezes para você É. fazer alguma coisa você tem que pagar em dólar. Mas o cara, ele nunca estudou, nunca se esforçou. Sim. Vai lá, dá uns comandinhos, É, sai alguma coisa. Eu não vi nada positivo dela Entendeu? até agora. Ó, tá? os soldados aí que tá É. vindo, só robô. Aí a gente lembra o quê? Você vê lá antigamente, Soldado Universal, os caras já tinham esse pensamento que um dia as máquinas poderiam dominar Cara, alguma é coisa. assustador, falar a verdade. Nossa. O que eu falo assim, e aí tem o lance, né, das gerações que a gente tá falando da nossa filha. Qual que é a dificuldade dela? Tipo, minha filha vai fazer 16 anos em setembro. Cara, eu com 16 anos já trabalhava, já tinha meu dinheiro. Eu falo, os últimos 10 reais que meu pai me deu, eu acho que eu tinha 13. Se eu tinha, tá? Mas o que que era? A necessidade te antecipa. Uhum. A necessidade nos amadurecia, entendeu? Então, que é tipo assim, chegava um ponto ali, cara, igual era eu e mais duas irmãs. Se eu quisesse ter um tênis diferente, uma coisa diferente, você tem que começar a fazer seu corre e ir atrás, né? Os nossos filhos não têm. É complicado. E a gente não deixa, e é culpa nossa. Entendeu? Então, assim, então eles têm uma zona de conforto, né? E aí, por quê? Porque dá um clique, cara, e descobre as coisas, e faz as coisas, e pede o lanche, tudo, cara, num clique. Uhum. Tudo é muito fácil. Você ia fazer um trabalho e você fala, caraca, velho. Tipo, quando eu mudei daqui, meu padrinho tinha a Barça. Então, toda vez que eu tinha que correr, eu corria na casa do meu padrinho, que ele tinha a Barça, cara. Que era a nossa, né? Aí eu mudei lá pro Bugaçu, tinha 10 anos. Cara, tem que escolar alguém que tem Barça. Como que eu vou fazer trabalho? Uhum. Então, você tinha as necessidades, você tinha... E na A gente ia biblioteca, pra né? Eu lembro que minha Aí ia mãe na comprava, biblioteca. os caras vendiam na De lá porta em não tinha porta, Barça, entendeu? aquelas enciclopédias, É. cada um de uma Pra matéria, caramba. né? Saudações finais, Vânia e Lisandro. Primeiras damas. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, né? De falar um pouquinho de mim. E agradecer ao Lisandro também por estar aqui, né? E vocês todos, obrigado, meu esposo, que acredita em mim. Isso é Meus muito amigos, importante, né? A parte principal. Meus amigos também que acreditam, inclusive tem um aqui. E é isso. Obrigada. Lisandro, Quero agradecer a você também, reiterar sucesso Gratidão, no eu que agradeço. novo projeto. O Luiz, né? Os dois. O Luiz ali também é de Xará. arte, olha. É você no passado ali, ó. Se formou também. O nosso amigo Nelson. Como não esqueci? Jefferson. O Jefferson. Eu ia chamar ele de Gerson, por isso que eu não falei. Eu vou errar se eu falar Jefferson. E muito obrigado, cara. Eu gosto muito quando o Nelson falou pra mim. Depois que ele avisou que era em São Bernardo, né? Ele falou, você faz podcast? Eu falei, opa, eu adoro. dentro. Pode, eu gosto muito mesmo, que é o que eu falo pra você. Sempre é instrumento de informação, né? Na minha candidatura de vereador, eu tinha uma frase lá, eu falo pra você, era tudo avesso, todo mundo fala, mas esse cara é louco, olha o tamanho da frase dele, né? Mas meu slogan era, a informação é a nossa maior arma. E eu continuo achando que a informação é a nossa maior arma. Esse é o lado bom da tecnologia. Exatamente. Você consegue chegar até nos Se outros você continentes. usa no positivo, você vai ter resultado e vai alcançar. Verdade, seu Instagram, Lisandro Ribeiro. Vânia. Vânia Menezes. Vânia O Lisandro Menezes. é com S, tá? Que às Com vezes S. as pessoas vão escrever com Z. Entendi. Luiz, consegue cortar aqui pra outra câmera?
chamar o Nelson aqui, ou pode ir? Tá tudo ao vivo, Nelson. O Nelson trouxe bolo? Se não trouxe, nem deixa entrar. Acho que o bolo ficou no carro, né, Nelson? É. Quer trocar com ele? Pra deixar o casal junto? Sim, claro. Que aí fica legal os dois juntos. Oi? Não. Ah, você quer ele? Ah, tá. Então você tem que Eu ficar em fico pé aqui no meio? Passa por cima ali. Vem pra cá, Vanessa. Você fica no... Sou seu servo, Celso. Tem hora que ele me chama de Jefferson. Quase toda hora ele chama de Jefferson. O Nelson, tive o prazer de conhecer ele recentemente. Né, foi numa audiência pública, né, o Jefferson, lá em Parelheiros. E a gente acabou se identificando, que nem vocês comentaram, né? E é uma pessoa que tem uma visão bem parecida também com a minha. E, Nelson, satisfação em você ter apresentado o Lisandro pra gente. E fala um pouquinho aí também. César, obrigado. Obrigado por este momento, tá? Tô bastante feliz de estar com você. E dizer pra você o seguinte, cara, o Lisandro, eu costumo dizer que o Lisandro, ele tem 3 qualidades que me fez querer abraçá-lo: credibilidade, sensibilidade e compromisso. Esse é o Lisandro. Quem conhece o Lisandro sabe bem disso. Eu recebi convites e recebi até ofertas, tá? Para eu sair como pré-candidato. Eu tenho um projeto, tenho um outro projeto, tá? E aí eu conheci e conversei com todos os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade, de Iguaçu. O Lisandro eu não conversei. Não conversei com o Lisandro. Porque quando eu fui falar com o Lisandro, eu fui para dizer: Lisandro, quero trabalhar com você. Foi isso. Conversei com você, Lisandro? Daí a gente conversou, né? Não, chegou lá no mas escritório. eu fui lá para ouvir a proposta sua, alguma coisa assim? Não. Inclusive ele falou isso, ó, já ouvi todo mundo, tá, mas eu quero... Tem uma pesquisada na carreira. Não, cara, sabe por quê? Porque a nossa cidade, ela está defasada, administrativamente falando. A nossa cidade, você não tem alegria, não tem brilho nos olhos de andar por uma rua. Olha, não estou falando nem dos bairros periféricos mais separados, não. Eu estou falando do centro. De você andar, você vê buracos. De você ir num hospital, você não tem saúde, que o Lisandro acabou de narrar aí. É uma cidade sem perspectiva. Tá definhando a cidade, é verdade. Sem perspectiva. E o que eu vejo? Eu vejo no Lisandro... Cara, eu vou, desculpa, até vou usar alguns exemplos que ele usou o João Campos. Mas eu vou um pouquinho mais. Eu vou aqui para Osasco, Rogério Lins. Esse é o meu parceiro, tá? inclusive. Eu vou ali eu vou pro Itu, por exemplo. Eu vou para Itu, tá? São administradores que a gente conhece um pouco, né? E a gente tem gosto de andar pela cidade. Putz, mano, olha aqui que da hora, tal, entendeu? E é o sonho que eu tenho para o Embu-Guaçu. Ter esse prazer de andar naquela linda Embu-Guaçu, porque é uma cidade tão pequena que tem recursos, se souber administrar bem, como disse o nosso pré-candidato Lisandro. Então eu acredito. Tem o Coreto, pô, entendeu? Eu acredito. O Coreto é uma coisa... Tem lá na pracinha. Tem na cidade. Eu fiz um... Quando eu comecei com a Gospel Radical, o meu primeiro evento foi naquele ginásio. Cara, ali foi, Luiz, ali foi mais ou menos o estouro da Gospel Radical. De Embu-Guaçu? Porque foi vários cantores de nome do Gospel. Ginásio Sidney Bormo Estevam. E aí pelo fato... irmão falecido da minha esposa, o Sidney Bormo Estevam, o nome do ginásio. Aí pelo fato de eu trabalhar já com tecnologia naquela época, eu tinha viajado a trabalho e eu entrei numa rádio web e eu achei aquilo assim sensacional, sabe? Aí eu falei, vou conversar com o menino, como que ele faz pra entrar ao vivo? Né? Sem estúdio, sem nada, tal. Aí beleza, vi ele, falei, aí ele me explicou e me chamou pra fazer parte da Rádio Rap. Aí entrei um pouco na diretoria da Rádio Rap, só que como era só rap, eu era muito eclético na época, a gente acabou saindo e o meu cunhado foi e montou a Gospel Radical. E eu conheci um DJ chamado Joilson e um pastor Acil, que eram uns caras, um produtor muito top, ele mora lá perto da Val, certo, na Vila Inglesa lá. Aí ele falou, vai ter um evento, você não consegue colocar ao vivo? Aí como eu já sabia o esquema, eu fui e coloquei ao vivo. Antigamente era aquelas plaquinhas da Vivo de internet. Então, cara, colocamos ao vivo,
Colocamos ao vivo, foi o boom. Porque a gente era a única rádio, a Bola de Neve era a que liderava na época. Aí a gente foi a única rádio que colocava os eventos ao vivo, tanto pequeno como grande. E aí eu falei, nossa, logo no ginásio lá, foi vários caras top. Antes você precisava de um link. A gente usava, né, Luiz? A gente usava um streaming, né? Pagava um site, usava o streaming e colocava em cima de um programa para transmitir. Desculpa ter te cortado. Não, tá tudo certo. Então, assim, o Lisandro, pré-candidato a prefeito, a cidade, você que está nos assistindo, não tenha dúvida, será um grande ganho para a cidade. Será um grande ganho para a cidade. E a Vânia, não dá nem para falar, né? Excelente. É suspeito, né? Excelente mãe, maravilhosa esposa, uma ótima dona de casa. E assim, a Vânia, quando eu decidi, eu fui candidato uma vez ao Conselho Tutelar, minha primeira eleição disputando mesmo. Claro que eu não fui eleito, não sabia direito nem o que era o Conselho Tutelar. Mas eu bati na trave, fui o primeiro suplente. E a Vânia, eu conheci a Vânia aí, conheci a família da Vânia, que é uma família gigantesca, a mãe dela, uma excelente pessoa, que Deus o tenha. E eles se uniram tudo, me ajudaram, perdi a eleição. Só que dali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a Vânia, dando aula gratuito para alfabetização para idosos. Legal. Tudo sem recurso, sem dinheiro, sem ganhar nada. Na raça. Na raça. E ela pedindo pra mim se você conseguir folha de sulfite, naquela mamiógrafo, naquela época. Naquele cheirinho gostoso de álcool. Né? Aí eu te pedia pra ajudar a professora, né? Justo, eu com relação com vários deputados, a gente conseguiu algumas coisinhas e tal, e ajudei ela. E daí eu percebi que ela não poderia ser só minha amiga. Ela não poderia alfabetizar só os idosos. Eu precisava de uma professorinha dessa. E falei pra ela, Vânia, você vai ser a minha próxima candidata ao Conselho Tutelar. Não, você quase ganhou, tem que ser você, tem que ser você. Falei, não. Você abriu mão porque... criança e adolescente, mulheres, família, você tem a pegada. Vem comigo. Fui a mais votada. Vencemos a Igreja Universal do Reino de Deus e o Partido dos Trabalhadores em Parelheiros, levando ela a mais votada. É uma excelente conselheira. Ela não sabia ser conselheira. Não tinha a noção. Tinha noção de mãe, né, de como... Mas tinha aquela parte direitos, de fazer o social. Mas já estava pronta, né? Eu falei, só precisava lapidar certinho. Tem coisas que você tem que nascer pronta. Porque senão você não faz, cara. Justo. Então, mas quem tem o chamado... o chamado. Desenrola. E aí eu falo para você, César e Lisandro, e vocês que estão assistindo, foi a maior e a melhor aposta da minha vida. E por isso ela veio hoje como pré-candidata, está com um pré-candidato maravilhoso a prefeito, sei que a cidade vai ganhar, depende de você agora que está assistindo, depende das pessoas analisarem tudo, é o que o próprio Lisandro falou, construir dentro da sua cabeça o que você quer para sua cidade. Se é isso mesmo, esse atraso que, né, vem ao longo dos anos, ou se a gente quer mudar, virar a página. A mesma mesmice, né? Isso, virar a página. Os dois vai chegar fazendo a limpa em Embu-Guaçu, transformar a cidade. Porque hoje, César, quando você fala de Embu-Guaçu, você lembra que o prefeito foi preso, você lembra que fulano foi caçado por corrupção, você não consegue ter outras lembranças, a não ser muito lá atrás. Né? Isso. Exatamente. Temos sim boas referências, mas lá atrás... Quando o sogro dele participava da política, né? Mas depois daquela época pra cá, você não consegue mais ter o orgulho de bater no peito, de falar, hoje é diferente, a cidade tá bonita e tal. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, tenhamos essa leveza de espírito. Dos últimos 3 prefeitos, que a última foi prefeita, 2 já foram presos, passaram uma temporada de 1 ano e meio. Não. E ela tem trocentos processos lá, bem provável que vá também. Então eu falei, nós vamos virar Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro já pediu música no Fantástico 2 vezes, né? Boa. 2 vezes. Ali é fora de série, 6 governadores foram presos, é surreal, pô. Surreal. Sem contar, Lisandro, prefeito. Sem contar, Lisandro, que você fala aí da situação da prefeita, do prefeito e tal. Mas a gente também não pode esquecer... E é o mesmo grupo, tá? Pronto, eu ia falar isso. O projeto de poder é o mesmo. Quem foi preso está por trás, é a sombra. Tudo ali, tá tudo... É a sombra. O projeto de poder é o mesmo. Isso. E é isso que nós precisamos pensar para romper. Eu gosto dessa fala do Lisandro. A gente precisa construir mesmo o nosso voto, precisamos construir mesmo a nossa maneira de lidar com a eleição, né? Mas precisamos entender o que queremos para nossa cidade.
se queremos médicos nos nossos postos e hospitais, se queremos medicamentos, se queremos um transporte de qualidade, se queremos uniforme para os nossos filhos, se queremos professores com convicção, com vontade de estar numa sala de aula. Precisamos pensar nisso. E é para isso que eu digo com toda sensibilidade, toda certeza, que a gente dorme, acorda, pensa todos os dias numa cidade melhor. Pessoas mais felizes. Poder olhar para sua cidade e dizer, ufa, pegamos a nossa cidade que foi sequestrada por muitos anos. É isso. Legal. Galera, muito obrigado mesmo. Obrigado a E para quem não sabe, eu montei uma empresinha, né? Quero empreender e montei a Launchpad Renove. A gente presta serviço de manutenção de notebook, computador, troca de tela e, por enquanto, mas Deus vai abençoar, vamos prestar serviço também para escritório de grande porte. Por enquanto tá no pequeno, mas vamos seguir firme. Um grande abraço, um grande abraço a todos. Até a próxima. Viu como é fácil?